gostava de rir, de salser, um belo riso franco, comunicativo, e tinha o dom especial de fazer as pessoas partilharem de seu bom humor. Tivemos o prazer de conviver durante 12 anos com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, o grande parapsicólogo espírita, eu diria o único parapsicólogo legitimamente espírita que tivemos no Brasil. Realizou um trabalho notável de comprovação das teses espíritas ou dos princípios espíritas, como a reencarnação, a comunicação dos espíritos. E o Dr. Hernani tinha uma memória prodigiosa. Ele era um homem com uma cultura invejável, mas o que se destacava nele também era o bom humor. Ele estava sempre alegre, sempre expansivo. As suas aulas aqui nesta casa eram pontilhadas de observações engraçadas. Ele abordava os temas mais difíceis do espiritismo científico, que era a sua especialidade, mas o fazia assim sempre enxertando algumas piadas, algumas coisas pitorescas que descontraíam os alunos. Ele falou aqui neste salão pela primeira vez para abordar o tema reencarnação, que ele conhecia como poucos, e consciente de que iria abordar o tema mais batido no movimento espírita, que é a reencarnação. Ele, diante de um público aqui de perto de 600 pessoas, começou o seu trabalho dizendo: pois é, meus amigos, falar em reencarnação no meio espírita é o mesmo que tentar vender geladeira no Polo Norte. Não vai ter muito resultado, porque o tema é muito batido. Mas com isso ele descontraiu o público e nos brindou com uma notável palestra sobre os aspectos científicos da reencarnação. Como dissemos, espíritos que pontificam no campo do bem e da verdade, missionários do Cristo que vêm para promover o progresso humano, demonstram claramente que tristeza não paga dívidas. Os sofrimentos maiores que enfrentamos na Terra não são decorrentes das atribulações da existência, e sim do fato de não os encararmos com bom ânimo, e melhor que isso, com bom humor. Afinal, a vida é um espelho em que nos miramos. Se sorrimos para ela, sorrirá para nós. Se lhe fizermos cara feia, não vai gostar. No livro que está sendo lançado, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, abordamos justamente esse aspecto da personalidade de Chico, a sua capacidade de fazer humor, a sua humildade e o seu bom humor, sempre vendo aspectos interessantes e engraçados em várias situações. No livro conto a história de uma senhora toda animada que procurou o Chico para lhe dizer: Chico, eu estou muito feliz, Chico. Acabo de receber uma revelação quanto ao meu passado. Sabe, Chico, eu vivi nos tempos apostólicos. Beleza, minha irmã. Fui mártir do cristianismo, Chico. Imagine, eu fui mártir. Que beleza, minha irmã. Morri no circo romano, devorada por um leão. Beleza, minha irmã. E você, Chico, também viveu nos tempos apostólicos? Ah, sim, vivi, minha irmã. E você também morreu no circo romano, devorado por um leão? Não, minha irmã, eu não morri devorado por um leão. Eu fui a pulga que sugava o leão. O episódio que nos fala do bom humor, da alegria, da humildade de Chico, nos remete às famigeradas revelações do passado, que é o chá dos espíritas. Todo mundo quer saber quem foi no passado. Todos, sempre que possível, gostam de consultar os médiuns, os espíritos, para ter informações sobre o pretérito. E é interessante notar que ninguém recebe informação de que foi homem do campo, trabalhador braçal, operário. Não, todos recebem informações de que foram rei ou rainha, foi um empresário poderoso, foi um grande artista, foi uma figura destacada no meio social,
E percebe-se claramente que isso é impossível. Não podemos todos ter sido gente importante no passado. Até porque gente importante constitui uma minoria sempre. A vasta maioria é composta de gente humilde, de gente simples. Percebe-se claramente nessas supostas revelações o empenho de médiuns e espíritos de incensar a vaidade do consulente. Não há nada que nos agrade mais, que desperte mais a nossa confiança do que uma revelação de que fomos gente importante no passado. Espíritos e médiuns fazem isso para conquistar a confiança do consulente a fim de dominarem inteiramente a sua vontade e tirarem dele o que estão pretendendo. Não é interessante, portanto, estarmos aí escarafunchando o passado. É mais importante estarmos cuidando do presente. Volto a lembrar os espíritos superiores em trânsito pela Terra. Eles não ficam aí procurando saber quem foram no passado. Eles querem saber o que podem fazer no presente, em favor do progresso da humanidade, deixando a Terra, quando partem, melhor do que quando chegaram. Um amigo comentava comigo a respeito do assunto e dizia: bem, essa questão de estar lembrando o passado, pesquisando a vida anterior através de médiuns, de espíritos, é desnecessário, porque nós podemos perfeitamente saber quem fomos analisando quem somos no presente. E ele tem razão. Nós podemos ter uma ideia do que fomos analisando a nossa personalidade, a nossa vocação, a nossa maneira de ser, de agir. Então dá para ter uma ideia a respeito do que fomos no pretérito. Mas ainda aqui é preciso muito cuidado, porquanto, sob inspiração da velha vaidade humana, é bem provável que estejamos assim interpretando mal os sinais que recebemos do passado através do nosso próprio comportamento no presente. Por exemplo, aquela senhora tem muito bom gosto para se vestir, é de fino trato. Ah, certamente, pensa ela, fui membro da realeza, transitei em altas rodas no passado. Realidade, foi costureira de modista. Aquele outro estima finas iguarias, gosta de comer muito bem, pratos finos, sofisticados. Ah, certamente fui um rico senhor, um requintado gourmet, apreciador de finas iguarias. Realidade, ele foi um ajudante de cozinheiro. Aquele outro estima a solidão, gosta dessa nostalgia de ficar quieto, triste, num canto. Ah, certamente fui filósofo no passado. Realidade, fez um trânsito prolongado e solitário pelo umbral, o purgatório espírita. Aquele outro gosta de viajar. Ah, fui um bandeirante, um descobridor de terras novas. Realidade, foi caixeiro viajante. O casal sente uma fulminante atração. Ah, encontro de almas gêmeas. Realidade, paixão delirante. Não é, portanto, interessante estarmos aí escarafunchando o passado para saber quem fomos. Se Chico, nós temos que encarar a realidade aqui. Se Chico, com toda a sua elevação espiritual, a sua grandeza, humildemente dizia ter sido a pulga do leão, certamente nós outros, na nossa incipiência, na nossa imaturidade, teremos sido não a pulga do leão, mas um Dipilidium caninum, o verme que sugava a pulga do leão. Se há enganos com relação ao passado, há equívocos também com relação ao futuro. Numa roda de espíritas, falava-se sobre a morte. E dizia um confrade: ah, nós espíritas não vamos ter nenhuma dificuldade na hora da nossa morte. Nós sabemos como é, o espiritismo nos esclarece, a gente está consciente, sabemos que vamos ter mentores espirituais nos ajudando, a gente vai desencarnar, já vai perceber que é desencarnado, estaremos amparados, beleza. E um segundo confrade comentava: isso não acontece com os nossos irmãos evangélicos, católicos, coitados. Imaginam que vão dormir até o juízo final.
e ficam na espiritualidade abobalhados, sem saber o que está acontecendo, porque nunca cogitaram dessa realidade. E um terceiro, tenho conversado com evangélicos desencarnados, e quando eles ficam sabendo que são desencarnados, ficam irritados, bravos, nervosos, porque foram acordá-los antes do juízo final. Se não chegou o juízo final, por que foram acordar a gente? E ficam muito perturbados no mundo espiritual. A conversa aí animada em torno do assunto, quando o Chico, que dela participava, jogou água fria na fervura. Bem-humorado, comentou: pois é, meus amigos, tenho conversado com espíritas desencarnados e nunca encontrei um que estivesse satisfeito com a sua situação. Todos lamentam e muito não terem feito tudo quanto deviam em favor da própria renovação. Bem, meus amigos, que o Espiritismo é o beabá da vida espiritual, não padece dúvida. Nós espíritas, se conhecemos a doutrina, não vamos ter nenhuma dificuldade para reconhecer a nossa condição de desencarnados. Vamos estar identificando essa condição tão logo ocorra. Mas a nossa vantagem termina aí e pode se converter numa grande desvantagem se levarmos em consideração a afirmativa de Jesus de que muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu. Nós espíritas temos recebido muito da doutrina e isso vai ser cobrado da gente. Não podemos, à semelhança de um ex-ministro que dizia estar ministro, não, eu não sou ministro, eu estou ministro, quer dizer, era uma coisa precária. Nós não podemos, como espíritas, dizer estou espírita. Muita gente está espírita, porque aceita a doutrina, porque frequenta o centro espírita. Assim como muita gente está católica, porque frequenta a igreja, porque aceita os dogmas da igreja. Nós não podemos agir assim, não podemos estar espíritas, temos que ser espíritas. Isso implica no ingente esforço de nossa renovação. Lembrando a afirmativa de Kardec, sua máxima: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue no sentido de domar as suas paixões. É fundamental que tenhamos isso presente. Nós, como espíritas, temos que lutar pela nossa renovação. Eu diria que conhecer o Espiritismo equivale a assinar uma declaração mais ou menos nesses termos: eu, fulano de tal, estou perfeitamente consciente das responsabilidades inerentes ao conhecimento espírita. Assumo o compromisso de lutar com todas as forças de minha alma contra as minhas inferioridades, procurando fazer o melhor, superando as minhas limitações. Porque o Espiritismo nos faz várias afirmativas a respeito da vida. E essas afirmativas têm que ser observadas. O Espiritismo diz que nós somos seres imortais. Já vivíamos antes do berço, continuaremos a viver depois do túmulo. O Espiritismo nos ensina que não estamos na Terra em jornada de férias. Nós estamos aqui com a finalidade precípua de evoluir, superando as nossas mazelas e imperfeições. O Espiritismo nos ensina que nós temos que vencer o egoísmo, o elemento gerador de todos os males humanos, aprendendo a conjugar o verbo das nossas ações, não na primeira pessoa do singular, eu, mas na terceira do plural, eles, é pensar sempre mais neles do que em nós mesmos. O Espiritismo nos ensina que nós temos que nos harmonizar com as pessoas, tanto em casa, na rua, no local de trabalho, na vida social, na tarefa religiosa. É fundamental que estejamos harmonizados. Dá para perceber claramente que Espiritismo não é bolinho. Conhecer Espiritismo implica realmente nesse compromisso, nesse atestado que nós temos que firmar
com firma reconhecida no cartório da consciência, procurando fazer o melhor, para que amanhã não sejamos cobrados por coisas que devíamos fazer e não fizemos. Muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue no sentido de domar as suas paixões. Espiritismo não é passaporte para as bem-aventuranças celestiais. Não. Espiritismo é um mapa para que possamos chegar lá. Mas como todo mapa, ele tem que ser observado. Não adianta guardar o mapa em casa, eu tenho que seguir o mapa para que eu possa atingir o objetivo, a meta, que seria a nossa renovação. É preciso tomar cuidado para, como explica Chico Xavier, para que a morte não nos imponha penosas surpresas. Lembro uma interessante alegoria sobre o demônio recebendo condenados às portas do inferno. E a maneira de um requintado gourmet, ele ia determinando as ardências a que se submeteria cada condenado de conformidade com a sua crença. Ateu não sabia nada, dá uma escaldada breve nele. Católico, miopia espiritual, uma tostadinha de leve. Esse realmente não enxergava direito. Evangélico, fé cega, dá uma chamuscadinha breve nele. Espírita, esse sabia tudo, fritura nele, e bem passada. Sem nos preocuparmos com quem fomos no passado ou quem seremos no futuro, é importante descobrirmos quem somos no presente, procurando fazer o melhor possível, lutando contra as nossas imperfeições, integrando-nos nos serviços do bem, é o serviço que realmente nos promove, procurando fazer o melhor possível em favor do semelhante, sem permitir que as atribulações da existência nos desmotivem, que é o que acontece com muita gente. Começa a enfrentar problemas de sabor, a pessoa vai desanimando, principalmente quando tem doenças. Chico foi um exemplo marcante neste particular. Durante os seus 75 anos de profícuos labores mediúnicos, ele foi firme no seu trabalho, não faltando, procurando cumprir os seus deveres. E certa feita perguntaram para Chico, ele que teve muitas doenças, para quem não sabe, Chico foi operado várias vezes, teve muitas enfermidades, uma mediunidade assim muito desenvolvida, muito forte, um contato muito intenso com os sofredores do mundo espiritual, e isso acaba muitas vezes debilitando o médium. E Chico teve doenças, teve problemas, dificuldades. E lhe perguntaram se ele, por algum momento, desanimara em face das suas enfermidades, em face das cirurgias a que se submeteu. E Chico falou que não, disse ele, não sofro tanto assim não, porque a medicina está muito evoluída e dá para a gente ir levando, contornando as dificuldades, os dissabores. E eu, por exemplo, disse Chico, tenho um processo de catarata inoperável no olho direito, não enxergo nada com o olho direito. E tenho problemas no olho esquerdo, há muitos anos eu faço tratamento